Abra sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 35. É o primeiro livro da Bíblia, está lá no Velho Testamento. Estou sem a projeção aqui hoje, mas vamos acompanhando aí na Bíblia a palavra. Livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 35. A gente pode ler os 15 primeiros versículos desse capítulo. Você tem aí a sua Bíblia? Hein? Se não tiver, olhe quem está mais próximo de você que tenha e leia comigo esse texto. Gênesis, capítulo 35, de 1 a 15. Tem uma história que ensina muito. A Bíblia diz lá no Novo Testamento que tudo quanto foi escrito para nos ensinar. Mesmo numa história como essa aqui que nós vamos ler, que aparentemente é uma narração de um fato acontecido na vida de um homem há muitos milhares de anos atrás, num contexto de vida tão diferente do nosso, mas tem lições para nós. Vamos ler juntos? Disse Deus a Jacó. É isso mesmo, valeu. Gênesis 35, começando com o versículo. Vocês entenderam? Ficou claro isso? Vamos começar de novo então. Todo mundo comigo? Vamos lá. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde eu andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhe pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não aos filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à Luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se revelou quando fugia da presença de seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, que se chama Alomba. Vindo Jacó de Padã Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. Ele chamou Israel. Disse-lhe mais: eu sou Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti, depois de ti à tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação, e lhe deitou óleo. Ao lugar
onde lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Você sabe o que significa Betel? Betel significa casa de Deus. É para lá que Jacó. É lá que nós precisamos ir. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, um dia o Senhor revelou-se a Jacó. Um dia o Senhor falou com ele. Um dia o Senhor falou conosco por meio de Jesus Cristo. O Espírito Santo continua falando até hoje essa palavra. E está nos revelando o teu grande plano para cada um de nós aqui. Todos nós trazemos nessa vida, na nossa bagagem, muitas experiências, muitas deficiências, muitas necessidades. A que sobrepuja a todas é a necessidade de conhecer ao Senhor e de nos rendermos a Ti. Um dia Jacó, nessa história, construiu um altar e chamou Betel. Era a casa do Senhor. Era o lugar do encontro. Era um lugar de profunda mudança. Esse é o encontro que precisamos, de mudança profunda na nossa vida espiritual. Por isso nós nos entregamos a Ti e nos expomos à Tua palavra, para que o Espírito do Senhor continue operando essa obra maravilhosa na vida de todos nós aqui, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? A palavra intimidade sugere muitas ideias para todos nós. Mas quando a gente pensa intimidade com Deus, estamos pensando naquele tipo de relacionamento ou de conhecimento de Deus, de vida com Deus, que você não suporta a ideia de viver fora da presença do Senhor. Homens e mulheres na história da Bíblia, na história nossa de cada dia, têm experimentado na sua vida o poder, a bênção, a graça, do significado dessa expressão, intimidade com Deus. Intimidade com Deus significa que um dia alguém estava tão distante de Deus, tão alheio ao que Deus é, mas aí o próprio Deus, com seu amor incondicional, nos buscou e nos trouxe para Ele mesmo, e nos colocou num relacionamento tão íntimo, tão profundo, que agora nós podemos dizer, nós temos comunhão com Deus, nós temos intimidade com Deus, podemos ouvir a voz de Deus, podemos ouvir Deus dizendo para nós assim: a direção para você é essa. Eu quero que esse propósito aconteça na sua casa, na sua família. Eu quero que você conduza assim a sua vida, seu relacionamento, seu namoro, seu casamento, seu tratamento com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, para que você seja abençoado. Quando a gente perde esse foco, quando a gente não escuta essa voz de Deus para a nossa vida, aí tudo dá errado. A gente mora no lugar errado, a gente toma a decisão errada, a gente chega lá na frente da nossa vida e diz o seguinte: por que eu não ouvi a direção de Deus lá atrás quando Ele falou comigo? Esse era o drama de Jacó, na história que a gente leu. Esse homem veio de uma família cujo pai conhecia Deus, o Deus do Velho Testamento. Ele cresceu assim, vendo o pai falar do El Shaddai, do Deus de Abraão, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que fez promessas, o Deus que falou coisas maravilhosas para eles. Jacó tomou decisões erradas, o cara pisou na bola, viveu errado, fugiu, viveu longe, no lugar onde Deus disse: olha, para resolver esse probleminha seu, vai para lá, para aquele lugar. E Jacó foi, ficou 20 anos, casou-se, gerou filhos, aí daí está voltando. Nem sempre o tempo cura os problemas e erros que nós cometemos na vida. Sabia disso?
Mas, deixa passar que o tempo resolve. Tempo não resolve não, se você não tomar uma atitude diante da situação. Sabia disso? Então Jacó volta, encontra-se com o irmão, chora, arrepende-se. Irmão, eu fui um irmão velhaco, traidor, traiçoeiro, e reconciliou com seu irmão. Em Gênesis 32, ele tem um encontro com Deus. Deus transforma o caráter de Jacó. Não é mais um homem mentiroso, trapaceiro, que passa os outros para trás. Muda o caráter dele, mas ainda não mudou a família. Ainda tinha esposa que era idólatra, filhos rebeldes e brigões. E nesse quadro todo, ele vai morar numa cidadezinha chamada Siquém. Deus nunca mandou ele morar em Siquém, mas ele foi teimoso e queria ficar ali. Ali acontece uma tragédia. A sua filha, adolescente, é estuprada pelo filho do prefeito da cidade. E aquele ato violento, trágico, revoltou 2 irmãos da menina, ao ponto dos 2 irmãos da menina matar o estuprador, o pai do estuprador, a família do estuprador e os amigos de todo mundo. Tragédia na família de Jacó. Aí Deus vai ao encontro daquele homem, precisava de ajuda, e Deus dá a direção: Jacó, sai de Siquém e sobe para Betel. É aqui que entra a história. A primeira coisa que a gente aprende olhando esse trágico acidente da família é que Jacó havia passado por muitas boas e trágicas experiências. Uma delas transformou a sua vida. Uma transformação tão radical que o nome dele não seria mais lembrado por Jacó. Às vezes tem nome e só lembrar desse nome dá arrepio, né? Aquele nome, meu Deus! Mas aí Deus muda a vida da pessoa. Amém, gente? E quando Deus muda a vida da pessoa, muda até o nome dela. Quando o nome é lembrado, aí é lembrado de mudanças na vida dessa pessoa. Foi assim que vai acontecendo com Jacó. Aqui, capítulo 35, no texto que a gente leu, começa assim a história. Disse Deus a Jacó: levanta-te e sobe a Betel e habita ali. Deus dá a direção, mesmo quando nós, por conta das nossas atitudes erradas, superficiais e rebeldes, não escutamos a voz do Senhor, onde criamos as nossas próprias leis, fazemos o que a nossa cabeça acha que é certo. Quando tudo dá errado no que a gente faz, Deus vem ao nosso encontro e diz: filho, muda agora a direção da sua vida. Muda agora os rumos da sua vida. Sobe para Betel. Jacó já conhecia Betel quando era ainda jovem. Antes dos seus 20 anos, ele passou por ali. Era um cara que fugia dos problemas, fugia dos seus pais, fugia do seu irmão. Ele entrou ali naquele lugar, fez até ali um altar e disse: Deus, se o Senhor me trazer de volta dessa fuga desnorteada que eu estou me metido nela, se o Senhor me trazer de volta, abençoado, transformado, eu vou te servir aqui nesse lugar, que eu vou chamar de Betel, casa de Deus, e tudo que o Senhor me der, eu vou te devolver, como um sinal de gratidão e de adoração, de respeito e de honra ao nome do Senhor. E o tempo passou, e aparentemente Jacó esqueceu, porque às vezes a gente pede bênção para Deus, a gente ora, faz campanha, pede bênção, faz até promessa para Deus, e quando a bênção vem, o que acontece? A gente esquece do que falou para Deus, a gente esquece esse negócio. E Jacó então esqueceu, foi morar em Siquém. Deus disse: sobe para Betel. Você está lembrado do passado, filho? Daquilo que você me prometeu, daquilo que você falou? Então sobe agora para Betel. Betel na história de Jacó simboliza algumas coisas. Primeira coisa, é o lugar do encontro com Deus.
esse encontro com Deus não é algo que a gente faz num fim de semana, num tempo de crise, num tempo de desespero, quando a gente precisa tanto de uma resposta de vida, uma resposta divina, uma resposta de Deus para coisas truncadas que estão na nossa vida. Encontro com Deus é uma experiência de relacionamento. Quando Deus nos convida para Betel, ou convida Jacó para Betel, diz: olha, habita ali, fica quieto aí, é na minha presença o lugar de você morar, é no relacionamento comigo que você vai ser abençoado, que você vai ficar firme, você vai estabilizar a sua vida. Sobe para Betel e habita ali, nesse lugar de encontro, nesse lugar de comunhão, nesse lugar de habitar na minha presença. Presença de Deus, irmão, não é algo que a gente vai fazer uma visita. E Deus não é alguém que vem fazer uma visita na nossa casa e vai embora. Viver na presença de Deus é algo contínuo, todo dia, toda hora, todo segundo. Andar, viver, habitar na presença de Deus. Era essa experiência que esse homem da história aqui precisava entender, precisava captar. Aquilo que o salmista já havia dito e Jacó nunca conseguia entender, é que na presença do Senhor há prazer constante, delícias perpetuamente, e que o prazer de habitar na casa de Deus é tão grande, tão profundo, que ele dizia: eu prefiro ficar até na porta da presença do Senhor do que ficar 1000 anos lá fora. Era o prazer da comunhão. Portanto, esse subir a Betel é uma atitude para mudança. Mas mudanças precisam acontecer. A família estava ali. E aquela família despedaçada, machucada, ainda carregava na bagagem problemas que precisavam de mudança. Olha o que estava dizendo aqui no versículo 2. Então Jacó disse à sua família. Vocês sabiam que é na família que acontece os melhores e os piores acontecimentos da nossa vida? As profundas experiências boas e ruins que marcam filhos, que marcam adultos, acontecem na família. Então, quando a família se torna um lugar de bênção, de experiências profundas com Deus, família toda é abençoada, maridos e esposas são abençoados, filhos são abençoados, netos são abençoados. Agora, quando a família é invadida pela uma tragédia, por problemas, todo mundo se machuca, todo mundo é destruído, todo mundo perde aquela bênção do vínculo, da bênção de Deus na família. E Jacó entendeu isso, ele captou essa ideia. Gente, há um tempo atrás eu fui transformado por Deus, eu fui alcançado pela graça de Deus, meu caráter foi mudado, mas a minha família ainda tem problema. Tem idolatria aqui dentro da minha casa, meus filhos ainda são rebeldes, a minha esposa ainda é idólatra, aqui dentro da minha casa tem deuses que não é o meu Deus, tem uma linguagem que não é a linguagem de Deus, tem comportamento que não é comportamento de filho de Deus. Aí ele chama a família: família, vem cá filhos, vem cá esposa, vamos conversar, vamos resolver o que está pegando aqui a nossa vida. Ele chamou a família, chamou todos que estavam ali. Lancem fora os deuses estranhos. Não sei que deuses estranhos eram. Eu imagino que o coração dos filhos adolescentes, dos filhos adultos, e talvez da esposa também, e de outras pessoas, eram tomados daquele tipo de busca, de ambição, de linguagem, onde preenchia e tomava o lugar de Deus na vida. Deuses modernos hoje entram na nossa casa e impedem a gente de fazer da nossa casa lugar da gente cultuar a Deus. Aí as famílias ficam ansiosas, preocupadas, cheias de brigas, cheias de contendas, uma linguagem que não é a linguagem do cristão.
atitudes que nunca teve a ver com o que Deus quis para a nossa família, para a minha família. Às vezes a gente vê os filhos tomando caminhos e buscas no seu coração que você nunca sonhou, nunca quis isso para eles. Deuses estranhos começam a entrar no coração dos filhos, no coração da família. A gente começa a buscar outras coisas e a palavra de Deus ficou para segundo ou terceiro plano. A adoração, o ajuntamento na igreja, o culto de celebração onde famílias se reúnem. Agora a gente não tem mais prazer, porque o coração foi tomado por outros deuses, que não o Deus da Bíblia, não o Senhor da palavra. E Jacó percebeu isso. Tem problema na minha família. Essa turma está afundando no pecado e na idolatria. Vem cá, família. Tirem fora, lancem fora, joguem fora os deuses que entraram no coração de vocês. E não só problemas assim com deuses. Ele usou outra expressão aqui, ó. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Eu imagino que ele não estava falando de um vestuário extravagante, ou de gente consumista que queria apenas gastar todo o dinheiro em roupa, ou a sua filha que usava aquela roupa sensual, cuja finalidade era unicamente a atração física. Eu imagino que essa linguagem daquele pai, ao falar assim para a sua família, está dizendo o seguinte: tem pecado que está sujando a mente, a cabeça, a língua, a boca desses meninos aqui. Tem algo na nossa vida que está demonstrando que essa família não é família de Deus, não serve a Deus, não adora a Deus. Então vamos limpar o que está sujo aqui dentro de casa. Você já imaginou você fazer essa assembleia dentro da sua casa? Vamos reunir todo mundo aqui, gente, vamos conversar. O que está errado aqui na nossa casa? Por que as coisas não funcionam bem aqui no nosso lar? Por que nós não ouvimos mais a palavra? Por que a gente não lê a palavra dentro de casa? Por que a gente não escuta Deus aqui dentro de casa? Por que a nossa casa não é casa de oração mais? É casa de tanta coisa, mas não de oração? Vamos resolver o problema? Vamos ver o que está ruim dentro da nossa família, o que está sujo aqui dentro dessa casa. Foi assim que Jacó fez. Foi essa atitude que ele tomou para buscar mudança. Sabe qual é os grandes problemas que nós enfrentamos? Acomodar-se nas coisas. O crente, irmão, preste atenção aqui em nome de Jesus. Você não pode se acomodar com as coisas. Você tem que tomar uma atitude em relação à palavra mudanças. Se nós queremos ver a manifestação da graça de Deus abençoando a nossa vida, abençoando a nossa família, abençoando a nossa igreja, abençoando nossas famílias, abençoando nossos grupos pequenos, a palavra é: tome uma atitude diante do que Deus quer fazer na sua vida. Tome uma atitude para mudanças. E Jacó precisava dessa bênção de Deus na vida dele. Então, ele toma essa atitude de mudanças. E ele tem uma atitude de submissão tão grande. Era um homem tão transformado no seu caráter. Quando um pai, quando um marido, transformado espiritualmente, tem dentro de casa uma atitude de submissão a Deus, ele carrega a sua família para dentro dele. Sabia disso? Quando o seu coração, pai, mãe, quando o seu coração é submisso a Deus, quando você se dobra diante de Deus, você atrai as pessoas para a presença de Deus. Bel é casa de Deus. Aí Jacó vai subindo, levar. Os filhos olhavam para o pai e diziam: papai agora é crente. Papai agora tem coração submisso. Papai ouve a voz de Deus. Papai serve a Deus. Vamos caminhar. Eu tenho uma luta muito grande dentro do meu coração quando eu quero conversar com filhos e a gente não consegue usar uma linguagem que expresse aquilo que o nosso coração tem, aquilo que o nosso coração sente. Me lembro do meu filho caçula, o Hélio, aquele que parece com o Hélio, mais parecido com o Hélio, né? Nos seus dias de crise de adolescente,
e atitudes. Eu conversei com ele assim, tá? Filho, vamos bater um papo. Vamos conversar. Onde é que você quer conversar? Quer conversar aqui em casa? Quer conversar lá no shopping? Quer conversar lá na praia? Onde vamos conversar? Então fala. O que está aí azucrinando a sua cabeça? Para que esse negócio de igreja? Boa pergunta. Eu acho é porque não é a questão de igreja, é a questão de o Deus a quem nós servimos. Conta para mim como é que é o seu relacionamento, como é que você escuta Deus falando com você. Eu não saco esse negócio, eu não estou curtindo esse negócio, mas que legal. Vamos entender então por que você não está curtindo essa ideia de Deus e igreja. Está ficando chato para você, está chato mesmo. Eu vou lá só porque você está lá. Então faz o seguinte, vai escutar um pouco, cara. Ele ficou 2 meses. Um dia eu estou lá pregando, e eu vejo lá na frente, ele está sentado lá. E eu estou pregando. De repente ele Júnior está chorando. Eu estou pregando e estou olhando para ele, de relance, né? Eu lembro daquela noite, eu lembro de que eu falava naquela noite sobre conhecer o Senhor, uma experiência que transforma a sua vida. Quando eu fiz um apelo, ele tinha 14 anos, a vida daquele rapaz foi transformada. Ele se transformou num menino de oração. Essa semana eu saí com ele. E assentamos lá, vamos conversar. Como é que está a sua vida? Pai, a maior experiência que eu tenho é de saber que a minha vida é guiada pelo princípio de Deus. Não é pelo sexo, fica despreocupado comigo, tá? Não é por dinheiro, não fique preocupado. Eu tenho uma meta na minha vida, servir a Deus. Graças a Deus. Não sou o pastor dele, mas quero ser um exemplo de um homem que disse o seguinte: vamos a Betel. É ali que nós encontramos com Deus. Jacó, o pai, talvez não tivesse muito papo com os filhos. Aquele pai que não tinha muito diálogo com a meninada. Mas quando Deus tocou no caráter, tocou no coração de Jacó, eles viram o seguinte: papai mudou, não é briguento mais, não é ranzinza. E agora, quando ele disse, vamos a Betel, as coisas precisam mudar na nossa vida, eles foram e Deus transformou a família. Essa experiência de Jacó, aqui nesse texto, nos mostra uma coisa tremenda. Diz aqui no versículo 4, que eles deram a Jacó todos os deuses estrangeiros, aquela bagagem de imundícia que os filhos carregavam, que todo mundo carregava, aquilo que se tornou o Deus para aquelas pessoas. Entregaram tudo. Jacó escondeu debaixo de um carvalho, fez um buraco e enterrou tudo. Tinha que se livrar daquela situação toda. E diz o texto que depois que ele tomou, versículo 5, tomou essa atitude, o que aconteceu? O terror de Deus agiu na vida daquela família, que nenhum inimigo teve coragem de se levantar para perseguir a pequena família de Jacó. Jacó não pediu isso, mas Deus agiu, porque Deus viu um coração disposto a mudanças, queria mudança na vida dele. Então ele tomou essa atitude e Deus começou a agir em favor de Jacó. Mas aí o texto diz, no versículo 7, ele edificou um altar, e ao lugar chamou El Betel. Preste atenção nessa palavra, ela é muito importante. El Betel, o Deus da casa de Deus. Ele não queria ser inquilino daquela terra, ele precisava conhecer o Deus daquela terra. Ele não queria ser o frequentador da casa de Deus,
ele queria mais, ele queria conhecer o Deus da casa de Deus. Ele não queria apenas ver alguma coisa dizendo o seguinte: Deus existe. Ele queria conhecer esse Deus. Esta é uma experiência desafiadora para nós. Você não precisa, não pode contentar apenas em saber que Deus está agindo na igreja. Você tem que conhecer o Deus que é o dono da igreja. Amém, gente? Você precisa ter experiência de não só ver a grandeza do Senhor, mas conhecê-la na sua vida. Esse era o desafio, a experiência em Betel, daquele pai chamado Jacó. Eles chamavam os filhos: filhos, eu agora quero conhecer esse Deus. Eu não quero ser inquilino dessa terra, eu quero conhecer o Deus a quem nós adoramos. Quando eu conheço esse Deus, vocês vão conhecê-lo também, vocês vão experimentá-lo também. Há muita gente que não conhece Deus, anda para a igreja, canta, ora, ou escuta pregação, até lê Bíblia, mas não abriu o coração para conhecer esse Deus, não tem intimidade com Deus, não tem experiência com Deus, qualquer coisinha lá fora faz a cabeça dele. Então, irmão, o desafio para mim e para você aqui como igreja de Jesus é essa: vamos conhecer o Deus a quem nós servimos, conhecer esse Deus que adoramos. Esta é a essência de vida cristã. Está lá na Bíblia, João capítulo 17, no versículo 3, saiu da boca de Jesus: a vida eterna é essa, Pai. Jesus falando, João 17, 3, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e o quê? E a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Irmãos, irmãs, preste atenção. Que vai sustentar a nossa família, que vai sustentar os nossos filhos, por onde eles andarem, longe de casa. Não é um emprego que eles vão ter, não é a universidade que eles vão estudar, não é o dinheiro que vão sustentá-los em fé, moral e espiritualmente. É o conhecimento e as experiências que eles vão ter com Deus. Pais não dão conta de vigiar filhos. Esposa não dá conta de vigiar marido. Pode colocar controle remoto, chip, que não funciona, não dá conta. O que muda, o que sustenta, gente, é o conhecimento, a experiência que essas pessoas têm com Deus. Quando eles têm uma experiência marcante com Deus, a vida é transformada, você vai descansar, porque Deus está cuidando deles, e a vida deles está sendo guiada pelo poder de Deus. Amém, gente? Portanto, essa experiência de Jacó chamou aquele altar El Betel. Aqui nós conhecemos o Deus da casa de Deus. Que coisa tremenda! A sua casa conhecendo esse Deus a quem você serve. Família reunindo, filhos conversando, mas a linguagem dele está demonstrando isso. Nós estamos conhecendo o nosso Deus aqui nesse lugar. Deus está falando conosco. Deus está trabalhando, dirigindo cada atitude, cada passo da nossa vida aqui. Aquele altar é um símbolo e uma demonstração de uma experiência tão profunda de avivamento espiritual. Eu creio no avivamento espiritual. Eu busco esse avivamento espiritual. Significa o Espírito Santo de Deus avivando a nossa mente, avivando o nosso coração, despertando o nosso ser, não deixando a gente dormir espiritualmente e nos levando a um único alvo, uma única meta: conhecer profundamente esse Deus e toda a riqueza de vida que Ele tem para nós. A gente precisa conhecer e experimentar essa bênção dele para a nossa vida. O que acontece quando se levanta um altar que chama esse altar de El Betel? Tragédias continuam acontecendo na vida de Jacó. O texto diz que no versículo 8, morreu Débora, a ama de Rebeca, foi sepultada ao pé de Betel. Mas aquele drama da morte na família, de perda na sua família, não tirou do seu coração a paixão, o desejo de viver aquela experiência com Deus. O texto diz, no versículo 10,
que Deus continuou falando com Jacó. E algumas coisas acontecem quando esse altar, chamado El Betel, é construído. Primeira coisa, versículo 10. Deus disse a Jacó: o teu nome é Jacó. Eu transformei você aí dias atrás, mas você ainda continua vivendo o velho Jacó. Viu? Você continua mentindo, você continua rabugento, você continua brigando em casa com a sua mulher, você continua vivendo amargurado, você tem coisa do velho Jacó. Mas a partir de hoje, a partir de agora, o seu nome não vai ser mais lembrado sendo Jacó. O seu nome vai ser o quê? O seu nome vai ser Israel. Israel será o teu nome, versículo 10. Ele chamou Israel. A palavra Jacó significa mentiroso, velhaco, trapaceiro. Sabia disso? Tem gente que às vezes quer mudar, mas a cabeça, o coração, continua com as velhas sementes da vida não transformada. As velhas manias, as velhas atitudes, aquele jeito que é reprovado por Deus. Mas aí Deus vem: a partir de hoje a coisa muda na sua vida, filho. Você não é mais Jacó, você agora é Israel. Sabe o que significa a palavra Israel? Significa príncipe de Deus. Que mudança, hein? Você agora é príncipe de Deus. Você agora é princesa. Significa que há algo belo construído na sua vida a partir dessa transformação. Gente, eu sou um apaixonado pelo Evangelho. Eu sou um apaixonado pela cruz. Porque a cruz é a revelação de Deus que transforma Jacó em Israel. Mentiroso, trapaceiro em príncipe de Deus. Pessoas jogadas na prostituição, na malandragem, na ladruagem, em príncipes e princesas de Deus, que honrem a palavra, transformado pela graça de Deus. Você já imaginou que mudança tremenda? Isso tudo se deve ao Evangelho de Jesus. Tudo se deve à cruz de Cristo. Por isso, nunca rejeite a revelação de Deus que transforma a vida. É a única coisa que muda a história torta de qualquer pessoa, como mudou a história de Jacó. Não só transformou a vida dele, mas olha o versículo 11 aí, a sequência da bênção. Disse mais o Senhor. Deus está continuando falando com Jacó. Disse mais o Senhor: eu sou o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações nascerão de ti. Aleluia. Preste atenção aqui, amados. Quando a vida é transformada por Deus, é marcada por Deus, começa-se uma nova fase na sua vida. Amém, gente? Você não é mais aquela pessoa que anda pelos caminhos da vida de forma fracassada, infrutífera, sem produzir alguma coisa. Quando Deus entra no cenário da sua vida e você conhece esse Deus, o El Betel, o Deus da casa de Deus, o Deus da minha vida, o Deus que se revela, a sua vida passa de ser improdutiva para a vida frutífera. Você deixa de ser uma pessoa imprestável para ser uma pessoa útil para os propósitos de Deus. E aí Jacó experimenta a bênção do crescimento pessoal. A sua vida não fica parada, não fica estagnada. Ele não é uma pessoa infrutífera. Ele agora diz: a minha vida tem sentido novo. Deus está usando a minha vida para produzir fruto. Segundo, ele vê prosperidade, ele vê bênção na sua família. A sua família vai ser tão fértil, tão abençoada, que ela vai ramificar para todos os lados. Irmãos, isso é bênção de Deus na nossa vida, é bênção de Deus na vida da família.
Deus programou, Deus projetou, Deus preparou para que a nossa família, a nossa casa, seja um lugar de bênção, de ramificação, não de pessoas mesquinhas, estagnadas, infrutíferas, sem produzir coisa alguma. O propósito de Deus é fazer da nossa vida um instrumento de bênção e de frutificação. E essa bênção nós precisamos dela. Quando Deus põe a bênção dele na nossa vida, a igreja multiplica-se em bênçãos, a família multiplica-se em bênçãos, os grupos pequenos crescem, multiplicam-se em bênçãos, os líderes de grupos pequenos se tornam aqueles instrumentos tão abençoadores e apaixonados pela causa de Deus, que a palavra de Deus o torna um líder frutífero. Jacó, agora, ele passava por essa nova fase em viver descansado e baseado nas promessas de Deus na vida dele. Eu disse, você vai mudar o seu nome, ninguém vai te conhecer mais pelo velho Jacó, o Jacó que mente, o Jacó que é trapaceiro, que é violento dentro de casa, que põe sofrimento em todo mundo. Você agora é príncipe de Deus. Bom para a esposa dele, estou casada com o príncipe de Deus. Quem é seu marido, filha? Oh, o que é isso, irmã? Gente, é só o evangelho, viu? Pode transformar o seu marido aí em príncipe de Deus. Do contrário, nada muda. Essa experiência nos leva a terminar com a seguinte conclusão. Jacó poderia dizer, até aqui, até nesse momento, até nesse estágio da minha vida, eu vivi nessa minha velha maneira de viver. Sou um cara teimoso, cabeça dura, turrão, com experiências superficiais, mas a partir de agora eu quero conhecer o Deus que habita nesse lugar. Eu quero conhecer o Deus que fala com a gente, o Deus que se revela a nós. Esse lugar, versículo 15, o texto que a gente leu, ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou o quê? Betel. Esse é o lugar da nossa experiência com Deus. Naquele altar, ele colocou sobre naquele altar coluna de pedra e derramou uma libação de óleo. Sabe o que significa isso? Ele ofertou a sua vida, a essência da sua vida. Ofertou-se por inteiro para Deus, de tal forma que ele podia dizer o seguinte: esse lugar é preenchido, habitado, única e exclusivamente pela pessoa de Deus, e a minha vida é totalmente dele, para ele e para a glória dele. Como é que chama a sua casa? Como é que chama a sua casa? Betel, casa de Deus. Tem gente que a casa dele chama casa da contenda. Ringue de boxe. Todo mundo sendo embalona o tempo todo. Alguns, casa da amargura. Todo mundo é amargurado, triste. Betel, casa de Deus, casa de adoração, casa de comunhão, onde nós conhecemos o Deus que se revela a nós. Essa experiência muda a perspectiva de vida. Feche os seus olhos. Eu quero convidá-lo a orar. Eu quero perguntar para você: você conhece esse Deus assim? Jesus Cristo veio, Ele se revelou a nós para nos levar à intimidade com Deus. Ele quer nos arrancar desse lugar onde a gente parou e nos conduzir a uma intimidade, a um relacionamento tão profundo com Deus, de tal forma que a nossa vida se torna totalmente frutífera, abençoada e próxima. Deus quer nos abençoar com essa prosperidade espiritual, onde você, meu querido, se torna um príncipe ou uma princesa de Deus. Não aquele velho Jacó que todo mundo conhece,
mas um homem, uma mulher transformada pelo poder renovador do Espírito Santo. Isso é intimidade. Deus fez isso com Jacó. Ele faz isso conosco. Por isso Jesus Cristo veio, morreu na cruz e ressuscitou para nos dar uma vida completamente vencedora e vitoriosa. Basta a gente crer, dizer: Jesus, eu quero viver esse novo, eu quero essa fase nova para a minha vida, eu quero viver das bênçãos do Senhor, das promessas do Senhor. Você está vivendo assim? Você está vivendo nesse Betel? Ou a sua vida é no inferno existencial, onde o caos, onde a derrota, o fracasso, a miséria descrevem a sua vida, seus relacionamentos, seu casamento, ou sua família, ou sua vida espiritual? Saia dessa situação, toma uma atitude de mudança, como Jacó com a sua família. Deus, que se revelou há muitos anos atrás, Ele fala hoje. O Espírito Santo fala hoje. Ele está falando aqui com você e comigo sobre uma vida completamente íntima com Deus. A Bíblia diz isso: a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. A esses Ele fará conhecer a sua aliança, os seus propósitos mais profundos e abençoados. E Deus está nos convocando para isso. Vamos ficar em pé, igreja? Quero convidar você a ficar em pé. Quero convidar você a orar agora, pedindo assim: Espírito de Deus, abra meu coração hoje. Eu quero crescer nessa comunhão, nessa intimidade com o Senhor. Talvez a sua vida tenha marcas, como Jacó, tragédias como a de Jacó. Talvez você tenha lutas como ele, e tenha agasalhado pecados na sua vida como ele também, pecados na sua família. O altar de Deus está ruim, está em ruínas, e não conhece o Deus chamado El Betel, o Deus de Betel. E eu te convido nessa noite a mudanças profundas na sua jornada espiritual, como Jacó fez, até que a gente veja marcas do Senhor na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, vidas marcadas pelo poder de Deus, filhos transformados, maridos transformados, casamentos transformados pelo poder de Deus, famílias que vivam na bênção do Senhor, bênção da frutificação, bênção da prosperidade, bênção na vida da igreja, bênção nos grupos pequenos, bênçãos que produzem a glória de Deus na nossa vida. O Espírito de Deus hoje nos convida para essa tomada de atitude diante do Senhor, diante de Deus. Então eu quero convidar você a orar sozinho. Abra seu coração para o Senhor agora, dizer: Senhor, hoje eu tomo uma atitude diante do Senhor. Eu tenho vivido assim como Jacó, vai e vem, altos e baixos, e o altar em ruínas. E hoje eu quero conhecer a Tua presença na minha vida, a realidade do Teu poder transformador, para abençoar minha família, para abençoar minha casa, para abençoar meus filhos. Toma uma atitude de viver uma realidade nova de vida. Eu quero viver nessa nova fase que Jacó viveu. O nome foi mudado, a bênção do Senhor na família transformou a realidade da família, e ele chamou o lugar onde mora a Betel, a casa de Deus, onde a alegria de Deus, poder de Deus, presença de Deus, manifestação de Deus são tão reais e verdadeiras. Continue orando, igreja, em nome de Jesus. Continue pedindo ao Espírito Santo para guiar seu pensamento, guiar a sua avaliação, sua reflexão, a sua atitude aqui nessa noite. Continue clamando ao Espírito Santo de Deus, que traga despertamento espiritual para o seu coração, que aviva seu coração aqui nessa noite, dizendo: Senhor, eu não quero ficar parado na minha fé, não quero viver estagnado na minha fé, não quero viver de forma infrutífera, com os resquícios do velho Jacó. Eu quero viver mudanças, transformação, tudo novo na minha vida. Deixa o Espírito te guiar nesse relacionamento íntimo com Deus, intimidade com Deus. O Espírito te
convido a fazer isso agora, irmão. Em nome de Jesus, ore, derrame o seu coração diante do Senhor. Quando você está orando, eu quero orar com você aqui, que entendeu a palavra nessa noite, que está dizendo o seguinte: essa noite eu quero uma atitude nova, quero mudanças na minha vida, eu quero viver de uma fase nova no meu viver, eu quero conhecer esse Deus que Jacó conheceu, embora ele vivia um relacionamento superficial com Deus há muitos anos, depois teve que conhecê-lo. Eu quero isso para a minha vida. Se você quer isso para a sua vida hoje, entrou aqui buscando algo novo de Deus para a sua vida, e quer conhecer esse Deus, experimentar o perdão de Deus, a cura de Deus, a libertação que Jesus traz para a sua vida, mudança, uma fase nova de mudança na sua vida, na sua família, no seu relacionamento, no seu casamento, na sua vida diária, como Jacó fez. Deus quer fazer isso agora na vida de todos nós. E se você quiser fazer isso de forma pública, e se você quiser que nós oremos por você agora, abençoando a sua vida, eu vou te convidar a deixar seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero convidar o pastor Jorge para vir aqui nos ajudar a orar com as pessoas e clamar ao Senhor pela bênção dele na vida, na sua vida, talvez na sua família, ou quem sabe no seu casamento. Você que precisa nessa noite dizer o seguinte, está dizendo o seguinte: eu preciso mesmo de mudança hoje, não vou continuar a velha maneira de viver, regido pelas velhas leis da minha mente, onde tudo deu em nada. A partir de hoje quero viver uma fase nova, quero construir um altar e oferecer a minha vida nesse altar. Vou conhecer o Deus de Betel, vou fazer da minha vida a casa de Deus, vou fazer da minha família a casa de Deus. Pode vir aqui se você quiser. Há mais alguém que precisa dessa oração? Pode vir em nome de Jesus. Nós vamos orar. O pastor Jorge vai orar com você. Quero impor minhas mãos sobre a sua vida e vamos abençoar a sua vida aqui nessa noite, em nome de Jesus. Betel é um lugar de comunhão, de intimidade, de relacionamento novo com Deus. A gente não pode viver na acomodação espiritual, onde não se vê coisa nova do Senhor na nossa vida. Não é o que Deus tem para nós, irmão, em nome de Jesus. Pode vir aqui, irmão. Pode vir aqui, pastor. Pode vir aqui, olhe pela irmã, tá? Em nome de Jesus. Se houver mais alguém, pode vir, irmão Jorge vai orar. Nós vamos orar pela sua vida. Deus vai te abençoar. Essa noite Deus vai mudar algumas trajetórias, alguns caminhos que precisam ser transformados, umas mentalidades que precisam ser mudadas. Só o Evangelho da cruz de Cristo. Pode chegar aqui, Jorge, vamos orar com você, tá? Pode vir aqui, irmão, pode vir. Deus, a gente tem esse espaço onde nós cremos na manifestação do poder de Deus, da graça de Deus aqui, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque o Senhor é o Deus de Betel, é o Deus daqui, Deus de agora, o Deus que está agindo aqui no nosso meio. Eu quero abençoar a vida do teu filho que está aqui, no poder e no nome de Jesus. Quero liberar a bênção do Senhor sobre a vida dele, que restitui a alegria do seu coração, o fortalecimento espiritual, e que a obra plena e poderosa do Senhor seja uma realidade viva e transformadora na vida do teu filho. Abençoe todos nós, toda a tua igreja, toda a família reunida aqui nessa noite. Essa é a nossa palavra profética liberada à tua igreja aqui nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Pode sentar, igreja. A igreja pode sentar. E é uma bênção de Deus tê-lo aqui nessa noite. Nós vamos cantar a última música, né? Enquanto nós cantamos a última música, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, são também expressões da nossa fé, do nosso culto, da nossa adoração e do nosso compromisso com a obra do Senhor aqui nesse lugar. Você tem a oportunidade de trazê-lo, dedicá-lo ao Senhor, enquanto cantamos essa última música. Aleluia.
palavra de Deus é tremenda, né? Glória a Deus. Você quer isso para a sua vida? Sua casa ser chamada Betel? Aleluia, eu quero isso para a minha vida. E em nome de Jesus, pela fé, nós podemos alcançar. Aleluia. Se você puder, vocês acabaram de assentar. Eu fico até constrangido de mandar ficar em pé, mas sinta-se à vontade. Achei o amor que não me deixa só. Achei a alegria que é maior. Achei descanso para o meu coração. Achei alívio e libertação. Escudo e proteção acima da razão. Em ti eu posso confiar. Tua força me faz crer, além do que eu posso ver. Em ti eu posso confiar. Aleluia, tu és liberdade. Liberdade pra recomeçar. És esperança pra continuar. És meu abrigo quando a chuva vem. Eu deixo tudo e corro para ti. Escudo e proteção acima da razão. Em ti eu posso confiar. Tua força me faz crer. Tua força me faz crer, além do que eu posso ver. Em ti eu posso confiar. Eu confio em ti. 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 Escudo e proteção acima da razão. Em ti eu posso confiar. Tua força me faz crer. Tua força me faz crer, além do que eu posso ver. Em ti eu posso confiar. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Em ti. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso. Nós depositamos em ti toda a nossa vida, toda a nossa confiança, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia.